Boa noite a todos. É com imensa satisfação que iniciamos a segunda mesa do ciclo de webinários da MP do ano de 2022. Eu quero agradecer à Associação Mineira de Psiquiatria pelo convite para coordenar essa atividade e também agradecer a participação das relatoras de mesa de hoje. É uma grande satisfação tê-las conosco. Agradecemos também aos participantes ouvintes que estão nos prestigiando essa noite. Sejam muito bem-vindos. Pedimos que as perguntas às relatoras da mesa sejam feitas exclusivamente no chat QIA e não na sala do bate-papo. Contamos com a colaboração de todos. Então, inicialmente, para abrir a primeira palestra, eu vou convidar a doutora Ana Carolina Ribeiro Lopes e Ruas para falar um pouco para a gente do tema de hoje, que é a psiquiatria pós-pandemia. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Associação Mineira de Psiquiatria pelo convite, na pessoa do nosso presidente, doutor Humberto Correia, por estar prestigiando aqui o nosso norte de Minas, que assim como todo o país e o mundo foi afetado pela pandemia, e a gente poder ter essa oportunidade de trocar experiências aqui com vocês. Agradecer muito esse convite, e cumprimentar o meu colega, doutor Pedro Paulo, que é o coordenador dos trabalhos de hoje, na pessoa da qual eu cumprimento todos os demais colegas aqui presentes. Então, nós vamos começar a nossa fala, claro que de uma maneira muito humilde, porque a pandemia ainda está acontecendo, então esse ensinou, na verdade deveria ser o que a pandemia tem nos ensinado ao longo desses 2 anos e um pouquinho, que ela está se desenrolando. Porque tem sido aprendizado constante, tenho certeza que para todos, e para nós psiquiatras tem sido desafiador, porque a nossa especialidade foi extremamente convocada nesse período de pandemia, Na verdade, a gente vai começar falando, inclusive, deixa eu passar aqui o slide, opa, deixa eu voltar aqui. A gente vai começar falando que antes da pandemia, o Brasil já enfrentava uma situação muito interessante mundialmente, no qual o Brasil tinha sido, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, detectado o país com maior índice de prevalência de ansiedade. Então, nós estávamos aí na posição de campeões do mundo, com relação à prevalência de ansiedade. Isso foi capa de diversas revistas na época, isso foi extremamente comentado. Os dados do audit das vendas de medicações foram publicados, e aí o clonazepam saiu aí disparado como um dos medicamentos mais vendidos nesse período aí de 2019, A gente viu o dado de terem sido vendidos mais de 26 milhões de caixas do clonazepam. Então, a gente já vinha de um período de extrema ansiedade, apesar do povo brasileiro ser considerado um povo cordial. E aí acontece, o imprevisto, que veio esse grande cataclisma, que foi o ano em que a Terra parou, foi a presença do Covid, Essa pandemia que se desenrolou de uma forma muito rápida e nas quais nós tivemos que trocar a roda do carro andando, Nos adaptar das maneiras possíveis, com todas as nossas dificuldades. As primeiras notícias da pandemia surgiram no final, de 2019, no mês de dezembro, vindo notícias muito esparsas, confusas lá da China, mas no mês de janeiro a Organização Mundial de Saúde já se posicionava, falando que era um estado de emergência internacional, e no dia 11 de março de 2020 foi decretado o estado de pandemia, com relação à distribuição geográfica dessa virose, atingindo vários pontos do globo e com repercussões que a gente tem sentido na pele de uma forma muito, muito dolorosa, Eu acho que é a palavra mais adequada para isso. E é interessante que tem um livro que eu gosto muito e que eu tinha lido ele pouco antes da pandemia, que é A Sociedade do Cansaço. E esse livro, a primeira frase do livro vinha falando o seguinte, que cada época possui suas enfermidades fundamentais. Desse modo, temos uma época bacteriológica que chegou ao seu fim com a descoberta dos antibióticos. Apesar do medo intenso que temos hoje de uma pandemia gripal, não vivemos numa época viral. Então, o filósofo contemporâneo, o Byung-Chul Han,
Lá em 2010, ele já estava prevendo que esse nosso século não seria um século das epidemias, das grandes viroses, das grandes infecções, como os séculos passados já foram atingidos, assolados, né? Acreditava-se que a ciência estava num estágio tal de desenvolvimento que rapidamente qualquer infecção nova seria contida e não dariam grandes repercussões. E aí, nesse livro, ele coloca de uma forma muito interessante, e eu recomendo fortemente que os colegas o leiam, apesar desse primeiro parágrafo, que, assim, de fato, a realidade, né, veio muito contraditória a ele. Ele fala assim que seria, então, um tempo neuronal. E aí ele coloca as doenças mentais, especialmente o TDAH, a depressão, o transtorno bipolar, o transtorno borderline, como as grandes patologias do nosso século. No que ele não deixa de estar errado, mas agora a gente tem que dividir aí as atenções com a pandemia do Covid. Então, ao que tudo indica, até os grandes estudiosos, né, as pessoas que se prestam a tentar entender o funcionamento, os ciclos do conhecimento humano, também foram pegos de surpresa pela pandemia. E com isso, muitas previsões foram feitas, e uma das mais iniciais é que a pandemia iria se desenrolar por algumas ondas, né? Seriam inicialmente 4 ondas previstas. A primeira onda se trataria dessa sobrecarga dos sistemas de saúde que não estavam preparados para uma demanda tão grande que ela sofreria. Né? A segunda onda seria o quê? Com a realocação dos recursos para o enfrentamento da infecção pelo Covid, faltaria recurso para as outras doenças agudas, os politraumas, os infartos, as outras condições agudas, né, que necessitam de intervenção imediata. Num terceiro momento, a terceira onda, se trataria dos prejuízos decorrentes da falta de investimento e de cuidados com as doenças crônicas, né? Porque como todas as atenções, os esforços, os recursos estariam destinados ali no enfrentamento da Covid, aquelas doenças, né? Asmas, hipertensões, cânceres, enfim, aquelas outras condições mais crônicas iriam ser sentidas posteriormente. E com o desenrolar disso tudo, a quarta onda seria aquela que nos atingiria, no ponto de vista profissional, diretamente, que seria a onda relacionada às sequelas psíquicas, os traumas psíquicos e os desencadeamentos psiquiátricos de quadros causados pela Covid ou pelas consequências da Covid. E, num primeiro momento, isso assustou e depois assustou mais. Né? A realidade ela se impôs de uma forma terrível e, de fato, isso se confirmou a nossa falta de estrutura, o nosso despreparo, né? A nossa... como isso pegou todos de surpresa, de sopetão, e as coisas tiveram que se arranjar de uma forma improvisada em muitos momentos, né? Para poder dar conta de atender as pessoas. Então, foram tempos muito chocantes, muito tensos, né? Com muitas consequências e que as sequelas estão sendo sentidas e serão sentidas ainda por muitos anos. Na sequência aqui, a gente, né, vai localizar para a gente ter uma dimensão, magnitude do tamanho do problema. Houve momentos aí na pandemia, durante alguns meses, que as mortes superavam 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, chegando a vários dias, mais de 3.000 mortes por dia. Se a gente for comparar isso, um World Trade Center, né? Todo dia uma queda do World Trade Center. A coisa foi muito pesada mesmo, em termos estatísticos e em termos pessoais, para todos nós. Para aqueles que estavam no enfrentamento direto, na linha de frente, certamente as consequências foram diferentes, estão sendo, mas todos nós, de alguma forma, fomos atingidos por esse impacto dessa pandemia. No dia de hoje, né, olhei esses dados ontem, na verdade, a gente tem no Brasil 661 mortos, né? Mais 661 mortos. E quase 30 milhões de pessoas que se recuperaram. Então, a gente vê que grande parte da população já atravessou de forma direta a Covid, ou se contaminando, ou próximo de alguém que se contaminou, ou com alguma perda pessoal direta ali, né? E vivenciando os lutos, né? As perdas secundárias, os lutos secundários decorrentes dessas perdas. E, para além, né, dessas questões aí, né, sociais, epidemiológicas, a gente tem observado e a gente tem aprendido todos os dias com essa doença que a Covid é uma doença sistêmica, não é uma doença só respiratória, não é somente uma síndrome gripal, como a princípio acreditava-se, e ela tem uma manifestação aguda, né? Quadros principalmente respiratórios, quadros tromboembólicos, renais, mas
a médio prazo e longo prazo, que é a chamada Covid longa ou síndrome pós-Covid, nós estamos recebendo muitos pacientes com sequelas dessa situação. Então, a gente tem que estar preparado para poder lidar com quadros de depressão, ansiedade, crises de pânico, alterações de sono, alterações sensoriais, né? Eu tenho pacientes que até hoje estão com anosmia, com hipogeusia, né? Alterações de memória, alterações de cognição, decorrência de uma COVID que eles desencadearam meses atrás. Então, o lapso temporal para manifestação dos sintomas se estende por meses após a contaminação. Então, é uma doença, de fato, que a gente tem que ainda muito aprender com ela, né? E aí, de forma esquemática, eu quis colocar aqui muito mais para a gente ter um panorama do que para esgotar esse assunto, porque o próprio slide já dá para ter uma dimensão de como é que o isolamento social, que foi a primeira medida, né, preconizada de enfrentamento, como é que a repercussão dele é massiva, é diversa, é variada, é cheia de impactos e nuances em toda a sociedade, né? Num primeiro momento, não se sabia como é que se daria essa prevenção, então o isolamento total das pessoas, né, inclusive com lockdown, se deu de uma forma, né, determinada legalmente, mas isso aí teve repercussões de todas as ordens, né? Problemas econômicos, problemas desencadeamento de quadros psiquiátricos, problemas de sedentarismo e as consequências do sedentarismo, o aumento do sentimento de solidão e toda a repercussão que isso causa nos sujeitos, né? As mudanças nas relações de trabalho, sendo instituída a questão do home office nas escolas, as escolas foram fechadas, as crianças ficaram dentro de casa, e a questão do EAD, né, do ensino à distância, de uma forma improvisada, e aí muitas cobranças com as famílias e com as escolas, e as pessoas sem experiência com aquilo, gerando extremas repercussões nas crianças, nos adolescentes e nas mães, né? Existem estudos mostrando que as mulheres, principalmente mães de crianças pequenas, é um grupo com muita vulnerabilidade ao adoecimento nessa pandemia, porque foram extremamente cobradas, né, para dar conta do serviço de casa, do home office e do estudo dos filhos. Então, se a jornada já era dupla, virou tripla facilmente, né, e muitas cobranças, e elas próprias sentindo o impacto da pandemia na vida pessoal. Outras questões importantes é a gente lembrar que durante a pandemia, teve uma área muito sensível que foram as vivências de luto, que foram totalmente atravessadas pelo isolamento. Então, o nosso entendimento de como enfrentar a morte, como lidar com aquelas perdas, na ausência do amparo dos familiares, da vivência ali, da despedida, tudo isso teve que ser modificado, teve que ser repensado, só que com muitas consequências para os sujeitos. E junto com isso, muito medo da pessoa se contaminar, de perder o seu status social, de perder a sua funcionalidade, autonomia, né? Houve um aumento do uso de bebidas alcoólicas e de substâncias psicoativas, de abuso de medicações, ou seja, as repercussões foram de ordens diversas e nós estamos sofrendo consequências até hoje. Houve também uma modificação da nossa relação com as tecnologias, né? A internet, ela favoreceu imensamente que esse isolamento não fosse tão árduo, mas ao mesmo tempo gerou também outros problemas, né? Ao mesmo tempo que aproximou as pessoas, permitiu que trabalhos fossem feitos à distância, a escola fosse feita à distância, compras, o comércio, os relacionamentos, né, namoros, muitas coisas foram feitas através da tecnologia. Então, foi muito intensificado a questão do uso das tecnologias para moderar, né, dirimir um pouco essas questões do isolamento. Só que, com isso, dependência de telas, uso excessivo de telas, alteração do sono, alterações de autoestima. Por quê? As pessoas ficam se comparando muito nas redes sociais e as pessoas já estando fragilizadas, essa comparação também atua de uma forma muito impactante, né? E isso também tem gerado outros problemas que até hoje, agora que as crianças, por exemplo, estão voltando para a escola presencial, elas estão extremamente acostumadas a ficar com a tela horas ao dia, então está sendo difícil fazer esse desmame das telas, por exemplo. Então a gente ainda vai viver ainda um período, uma nova transição, né? Primeiro foi o isolamento, acostumar com o isolamento e adaptar a vida com o uso de telas de uma forma mais intensa. Agora é retomar para a vida presencial e diminuir o uso das telas, que tem repercussões na autoestima, no isolamento, no sentimento de solidão, mas que as pessoas às vezes não têm a dimensão disso até, né, refletir um pouco e passar por alguns processos terapêuticos.
E lembrando também com relação às telas, tem um outro ponto importante que, num primeiro momento, as mídias estavam sendo extremamente exaustivas, bombardeando as pessoas com excesso de notícias, e as notícias sempre muito catastróficas, sempre muito tensas. Isso também foi muito pesado. Inclusive, em algum momento da pandemia, a orientação era: limite o tanto que você se informe, olhe as fontes que você está consultando, veja isso poucas vezes ao dia, porque as pessoas estavam ficando extremamente tensas em estado de alerta, porque as notícias sempre eram muito ruins e de uma forma muito massiva, né? Então, as telas também tiveram esse problema aí durante um certo tempo. Com relação a grupos específicos, esse isolamento teve uma repercussão diferenciada, né? Com relação às crianças, sair da escola, do convívio social, né, ficar na presença dos pais de uma forma constante, vivenciando os estresses dos pais de uma forma mais de perto, não ter mais o lazer, não ter mais aquela rotina que ela estava habituada, o sedentarismo, a exposição a essas notícias, né, imagens de cemitérios, imagens de hospitais, tudo isso desencadeou uma série de sintomas na infância e na adolescência, desde quadros de ansiedade, alterações de sono, comportamentos opositores, piora da concentração, queda no rendimento escolar, enfim, medo de ter perdas, de morte na família, medo que a família se contamine, que alguém tenha algum problema, quadros de toque, enfim, as crianças e os adolescentes foram um grupo muito sensível nessa pandemia e por longos anos nós vamos ter que estar cuidando dessas consequências. Os idosos foram um outro grupo que sofreram muito, porque num primeiro momento o grande fator de risco para a alta mortalidade era ser idoso e ter comorbidade. Então foi verificado que essas pessoas morriam mais. Então houve um isolamento excessivo e os idosos em isolamento tem um declínio cognitivo, tem um desencadeamento maior de quadros demenciais, tem uma piora da sua funcionalidade, né? Teve a questão do sedentarismo, do uso incorreto das medicações, do tratamento inadequado das condições crônicas, do sentimento de solidão, inclusive com aumento de quadros depressivos. Então, os idosos também sentiram muito, tanto a pressão, por serem pessoas mais vulneráveis, mais propícias a morrer, em algum momento da pandemia também, em locais nos quais os serviços de saúde já estavam completamente lotados e exauridos de recursos. Um dos critérios de selecionar quem iria para a UTI seria quem teria mais viabilidade de responder aos tratamentos. Então, muitos idosos já eram encaminhados para cuidados paliativos. Isso também era muito duro de escutar, e que medo, se eu precisar no CTI, eu não estou habilitado por conta da minha idade, mas a pessoa está funcional e cognitivamente bem, e saber disso é extremamente impactante. Então, foram um grupo também que tem sofrido muito as consequências da pandemia, e nós não podemos deixar de esquecer os profissionais de saúde, dos quais nós fazemos parte, e que não paramos de trabalhar durante a pandemia. Claro que os colegas dos pronto-socorros, dos CTIs, dos hospitais, uma exposição no nível diferente, né? Níveis de contaminação mais aumentados, perda de colegas, excesso de carga de trabalho, ausência de EPIs adequados. Num primeiro momento, todo dia trocavam-se os protocolos de tratamento, sentimentos de impotência por não saber qual recurso seria efetivo no tratamento daqueles pacientes. Então, os profissionais da linha de frente, especialmente, mas todos os profissionais de saúde no geral, passaram por momentos de extrema tensão, inclusive com o aumento do índice de suicídio desses profissionais. Então, um olhar cuidadoso para essa categoria também é muito necessário diante de tudo que a gente tem vivido. E, efetivamente, depois de tudo isso que a gente falou, né, tem se observado que houve, sim, um aumento né, da prevalência de depressão e de ansiedade no mundo todo, né? Os fatores estressores são esses que a gente já falou: isolamento, problemas financeiros, lutos, perdas, problemas de relacionamento, e os quadros de ansiedade estão mais intensos, mais frequentes. As pessoas que já possuíam transtorno mental antes tiveram um agravamento dos seus quadros, então isso é um fato. E, diante de tudo isso, o que realmente a gente pode pensar assim: será que nós aprendemos? Será que alguma coisa mudou na nossa lógica de trabalho? Será que essa pandemia deixa alguma marca positiva diante de tantas perdas, tantos enfrentamentos, tantas dificuldades, né? Acho que sim. Eu acho que quando a gente começa a pensar que assim, algumas coisas ficam mais claras. A primeira delas o investimento em saúde mental sempre foi insuficiente, né? Existem relatórios, atlas da Organização Mundial de Saúde, nos quais esses relatórios constam que o investimento médio dos países costuma ser 2% do seu orçamento de saúde para a saúde mental, o que é claramente insuficiente, né?
Tem países que só tem um profissional de saúde mental para cada 100 mil habitantes. É uma conta assim que eu acho assim estranha, não fecha. E está nesse relatório da OMS. Então, a constatação da importância dos profissionais de saúde, devido à grande demanda de trabalho que a gente teve nesse período, eu acho que foi assim, né, um abrir de olhos para essa realidade que não tem como se esquivar dela. Existe a pandemia do Covid e existe a pandemia dos transtornos mentais. E aí, essas populações mais vulneráveis, pessoas que já têm transtornos mentais, mulheres jovens, né, pessoas que tiveram perdas, profissionais de saúde, merecem um atendimento adequado. Durante a pandemia, alguns serviços de saúde fecharam. Aqui em Minas Gerais, a gente tem o nosso exemplo do Hospital Galba Veloso, que foi transferido, né, para cuidar de pacientes com Covid e não voltou para a saúde mental. Então, nós tivemos perdas objetivas de serviços que já estavam montados e a população ficando desassistida em alguma medida, né? Isso aconteceu em muitos momentos em alguns serviços. E esse olhar geral que, assim, políticas têm que ser direcionadas, investimento tem que ser feito. Então, no nosso campo já é uma grande mudança, um grande ganho da pandemia, se é que a gente pode considerar assim. A instituição, né, da telepsiquiatria também foi um avanço, né? Logo que a pandemia se instalou, logo no mês de março, o Conselho Federal já autorizou de forma legal, já instituiu uma normativa autorizando o atendimento por videochamada, o atendimento, né, da telepsiquiatria, a telemedicina. Então, a gente se adaptou a isso, nós buscamos, né, os recursos para fazer os atendimentos com sigilo, utilizando as tecnologias, utilizando os receituários, tudo isso foi muito padronizado, né, o receituário para assinatura digital, para a coisa ficar muito bem controlada. Agora, a telemedicina expõe um outro lado, que é a questão do acesso à saúde. Ainda assim, a telemedicina ficou restrita àquelas pessoas que têm uma condição financeira melhor. Os serviços públicos, por exemplo, não tiveram nenhuma articulação nesse sentido. Então, mais uma vez, é um benefício, mas que vem junto uma reflexão, que os serviços de saúde ainda estão, né, ainda tem uma exclusão aí dos sujeitos que não têm esse acesso, né? Agora, de forma geral, esse foi um avanço. Tem um estudo da USP mostrando que, uma pesquisa, que 90% dos médicos aprovam a telepsiquiatria, que acha efetiva, que acha ela, assim, suficiente para o diagnóstico. No entanto, para casos de urgência e emergência, ela não é adequada, aí o contato presencial se faz necessário, e tem uma perda aí da transferência. Então, assim, como a gente estava falando, né, comentando em outras ocasiões, sempre preferivelmente a gente institui tratamento presencial, mas em alguma situação, né, por uma distância, uma viagem, uma situação, por exemplo, uma paciente minha se internou, foi fazer uma cirurgia e ela queria o atendimento dela e ela estava no CTI. Então, ela fez a consulta psiquiátrica dela lá do CTI. Então, assim, a tecnologia permitiu que coisas aí acontecessem e antes não poderia. Então, foi também uma coisa que a gente pensa como um avanço aí. Aprendemos, ou na verdade, constatamos, na verdade, reforçamos que a atividade física ela é fundamental, ela é necessária, ela protege contra a infecção da Covid, ela faz a infecção vir mais leve, ela faz o sujeito não ter tantas complicações, porque a obesidade é um fator de risco de agravamento, e no pós-Covid, ela ajuda na recuperação do sujeito de uma forma mais adequada, tanto do ponto de vista cardiovascular quanto do ponto de vista cerebral. Então, se a gente já recomendava antes da pandemia atividade física, a gente já tinha isso muito bem estabelecido como um fator protetor, preventivo e como tratamento mesmo para transtornos mentais, com a pandemia isso está muito claro, né? Então, o sedentarismo, ele promove inflamação, estresse oxidativo, disfunções autonômicas, que são a essência, inclusive, não só do sobrepeso, das doenças cardiovasculares, da diabetes, mas dos próprios transtornos mentais, né? Então, essa recomendação ficou mais forte, ficou de alguma forma, né, mais objetiva para os pacientes enxergarem a importância da atividade física. E diversas outras situações a gente consegue observar que aprendemos sim com esse período de dificuldade, diversas outras situações nos mostram que a gente, de alguma maneira, aprendeu a estar presente mesmo na distância, né? Então, assim, a se fazer presente com as tecnologias, com as famílias, com os amigos. A solidariedade foi muito exercida nesse período, então isso também para o sentimento de sentido da vida, de resiliência, isso é bem importante. Os hábitos de higiene da população como um todo
tiveram que ser revistos. Então, o uso de álcool gel, a lavagem das mãos de forma apropriada, né? O uso de máscaras, que ainda bem que não está sendo mais necessária, né, em todos os ambientes, mas, de fato, em algumas situações são importantes usar máscaras, mesmo quando a pandemia já estiver completamente sob controle, né? Pessoas gripadas, pessoas com situações específicas, não vão ter mais o constrangimento que teriam antes de usar, que nem usavam, inclusive, né? Quem gostava de usar máscara era só oriental. E a gente, inclusive, fazia até um certo troça disso daí, né? E agora não, a coisa está muito mais tranquila, as pessoas que se sentirem mais confortáveis em situações de muita multidão e têm algum problema de saúde vão ficar mais confortáveis de se proteger. Então, foi um avanço também, essa quebra aí dessa resistência nessa proteção e a melhora dos hábitos de higiene, que vai melhorar não só a questão do Covid, mas diversas outras doenças infecto-contagiosas, né? Eu acho que uma outra constatação, e não sei se nós podemos chamar de um aprendizado, mas a gente ter esse olhar sensível sobre a educação, sobre a escola, né? Eu acho que para a gente fazer cada vez mais parcerias com quem cuida do nosso futuro, que são as escolas, os professores, e aí a gente vê a falta que isso fez para as crianças. Eu tenho conversado com alguns professores, tenho lido algumas coisas, não adianta falar que foi bom as crianças ficarem com os avós fechados em casa, que isso compensa não ter ido para aula. Não compensa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E para a nossa cultura, porque a gente espera na formação de um cidadão, em todos os sentidos, frequentar a escola, estar ali com seus pares, das suas idades, sair um pouco do seu núcleo familiar, experimentar outras culturas, isso faz muita diferença na formação do sujeito. Então, se a gente já valorizava antes a escola, agora a gente valoriza muito mais, né? Eu acho que a gente tem que sair muito renovada essa questão de valorizar, de incentivar a frequência à escola, né? Outro aprendizado que a gente teve que mudar o olhar foi sobre os lutos, né? Coloquei aqui uma velhinha simbolizando. As perdas foram muitas na pandemia e nós tivemos que nos reinventar para ajudar os nossos pacientes ou muitas vezes para nós mesmos atravessarmos nossas perdas pessoais. Então, não ter aqueles rituais aos quais estávamos acostumados, né? Não ter aquela presença, aquele aconchego e aprender a elaborar isso de uma outra forma é importante para a gente poder estar entendendo essa questão da nossa materialidade, das perdas, da morte. E, nesse sentido, a pandemia também permitiu que muitas pessoas fizessem buscas pessoais diversas, com religiões, com meditação, com mindfulness, com grupos diversos, né? Que as pessoas aprenderam muito também a lidar com a sua angústia de existir, porque os momentos, né, ficar mais solitários, não necessariamente na solidão, né? Ficarem mais sozinhos, que fossem mais produtivos, mais interessantes nessa busca desse sentido individual, né, da vida. Então, para muitas pessoas foi um período de muito autoconhecimento, né? Porque as oportunidades externas se fecharam, ela teve que voltar o olhar sobre si mesma e talvez aí tenha sido uma chance, uma oportunidade para se conhecer um pouco mais. E eu acho que o grande aprendizado que fica dessa pandemia é que, ao fim e ao cabo, a gente deve confiar na ciência, porque tem sido ela que tem nos salvado, que tem nos tirado dessa situação, né? Muitos podem questionar muitas coisas que têm sido publicadas, que têm sido feitas, mas, dentre todos os sistemas, né, vou parafrasear, a ciência ainda é o melhor deles, para poder inventar alguma coisa que tenha um efeito, que tenha uma resolutividade, que seja demonstrável, e a gente tem verificado isso na prática com a redução da mortalidade naquelas pessoas vacinadas e a alta mortalidade em quem não se vacinou. Então, eu acho que a pandemia também veio para poder nos tornar mais claros nisso daí. A gente trabalha com a medicina, que ela é arte, mas ela é essencialmente ciência, e não podemos nos furtar de ter esse olhar muito crítico, muito científico sobre o que tem sido dito, sobre o que tem sido feito e falado, né? E, já me encaminhando aqui para o final, eu queria colocar esse exemplo aqui de como a vivência de saúde mental tem sido diferente depois dessa pandemia e tem sido mais respeitadas algumas posições, né? A Simone Biles, ela fez uma coisa que dificilmente, em outro momento da história, ela poderia fazer. Ela estava indo para a final lá de aparelhos e, por motivos que ela alegou, sua saúde mental, ela abriu mão de concorrer. Em outros tempos, seria pressionado. Nós temos o exemplo, por exemplo, do Ronaldinho Fenômeno, que não estava bem e foi pressionado até o fim.
né? A saúde mental dele péssima e não foi respeitado esse limite humano, né? O atleta de alto nível ele sofre muito, mas a gente pode extrapolar essa interpretação para qualquer ser humano que está no seu limite e que eventualmente tem que recuar. E que essa nossa sociedade de consumo, de produção, de proficiência, exige cada vez mais essa produtividade a qualquer preço. Às vezes o preço pode ser muito caro, pode ser um suicídio, né? Então, ela ter coragem de ter se retirado nesse momento, eu acho, durante uma pandemia, e ter sido respeitada por isso, eu acho que também faz parte desse contexto pandêmico, né? E aí tem as falas dela sobre isso. Temos de proteger nossos corpos e nossas mentes, e não fazer sempre o que o mundo quer que façamos. Acho que hoje a questão da saúde mental é mais importante do que nunca no esporte. Que bom, né, que está tendo essa percepção. Não adianta um corpo são numa mente insana. Essa mente insana termina fazendo coisas que vai prejudicar esse corpo, como a gente também já assistiu ao longo da história com muitas personalidades. A mente estando bem cuidada, o corpo vai mais longe. E o importante é a gente saber que estamos no meio da caminhada, né? As coisas têm se mostrado mais tranquilas, a gente tem aprendido muito, a gente tem tido mais segurança. Quando antes era o caos, a gente agora está sabendo se posicionar de uma forma mais efetiva, mais tranquila. O panorama é melhor, mas, no entanto, a gente ainda tem que ter clareza que investimentos precisam ser feitos, atenção tem que ser dada, pesquisas têm que ser feitas, né? A maior atenção dada à saúde mental nos últimos anos ainda não resultou em um aumento de escala de serviços mentais de qualidade que esteja alinhados às necessidades, né? Então, a gente pensando em termos dos usuários, para eles terem acesso à saúde mental de qualidade, efetiva, quando eles precisarem, né? E basicamente é essa a mensagem que eu queria trazer, né? Fechando com essa mensagem que estamos atravessando uma crise, mas a crise implica perdas, implica reflexões e mudanças, que a gente possa tentar fazer isso vir de forma mais positiva. Agradeço a atenção de todas, estou aberta para perguntas e passo a palavra para o nosso coordenador. Parabéns, professora Ana Carolina, pela excelente palestra. Eu vou abrir para a gente conversar um pouco, ao final da apresentação da próxima relatora, né, através do chat QIA, tá? E a gente bater um papo aí sobre as apresentações. Então, agora a gente vai direto para a apresentação da Carla, a nossa residente do Hospital Universitário, Carla Dias. Fica à vontade, então, Carla. Boa noite. Boa noite, meu nome é Carla, sou residente do 2º ano do Hospital Universitário e agradeço a oportunidade concedida pela ANP, pelo meu coordenador, Dr. Pedro Papo. Eu vou abordar um caso clínico da nossa enfermaria, um paciente que desenvolveu sintomas demenciais após uma infecção por Covid-19, e em seguida eu vou falar brevemente sobre algumas alterações neuropsiquiátricas que estão sendo relacionadas ao Covid-19 com ênfase no déficit cognitivo. Esse paciente esteve internado conosco na enfermaria do Hospital Universitário Clemente Faria em dezembro do ano de 2021. É um paciente JJS de 70 anos, sexo masculino, casado, aposentado, natural de Salinas, residente na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. As informações contidas nesses slides foram recheadas do prontuário médico do paciente. O paciente ele vem encaminhado ao HU pelo Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, de transtornos mentais aqui do município de Montes Claros, no dia 15 de dezembro de 2021, e ele veio acompanhado pela esposa. No momento da admissão, o paciente não tinha queixas. De acordo com a acompanhante, com a esposa do paciente, há cerca de 3 meses ele vinha apresentando uma alteração substancial do seu comportamento. Substancial e progressivo. O paciente vinha apresentando isolamento social, mesmo dentro de casa, ele estava restrito ao diálogo com as pessoas com quem moram na mesma casa que ele, né? Havia uma inquietação no período noturno, junto com a insônia também. Durante o dia, o paciente, além desse retraimento, né? A acompanhante relata que ele ficava muito calado e muito quieto, muitas vezes durante horas na mesma posição.
E a esposa dele conta também que nesses 3 meses ele vinha cursando com uma perda ponderal importante. Ela relata cerca de 25 quilos que foram perdidos nos últimos 3 meses. E ela associava isso a uma significativa redução da aceitação da alimentação por esse paciente. Ele recusava se alimentar e, por muitas vezes, recusava também a ingesta hídrica. Junto com esse quadro, o acompanhante também vinha repetindo algumas frases que a esposa relatou no momento da admissão, algumas frases com conteúdo aparentemente delirante, como, por exemplo, minha vida precisa derreter, preciso fazer uma confissão, estou falido. Esse paciente, além do quadro relatado, ele tinha também uma resistência para higienização básica, como tomar banho, escovar os dentes, e a esposa informa que todo esse quadro iniciou após o mês de setembro de 2021, quando então ele contraiu a infecção por Covid-19. A esposa informa que esse paciente, anteriormente ao quadro infeccioso, ele era extremamente ativo, trabalhava, bastante sociável e independente para atividades de vida instrumental e atividades de vida básica diárias. Ele foi levado a uma consulta com a geriatria 15 dias antes da internação, e a geriatra prescreveu mirtazapina 15 mg à noite, e com o uso dessa medicação, há cerca de 15 dias, o paciente apresentou uma discreta melhora no sono e uma discreta melhora na aceitação da ingesta alimentar também. Previamente, esse paciente, segundo o relato da acompanhante, ele era bastante ativo e independente. Tem um relato também de uma hipertensão arterial sistêmica controlada, inclusive ela informou que ele já não usava antihipertensivos há anos, porque estava com a pressão controlada, e um relato de uma hiperplasia prostática benigna com uso prévio de Duomo. A gente foi questionado também se tinha uma história de alguma doença neurológica ou psiquiátrica prévia. Ela negou AVC, por exemplo, TCE, crises convulsivas, história de epilepsia, negou o uso de substâncias, de drogas, de etilismo, negou alterações de humor prévio ou psicose prévia, qualquer outra doença neuropsiquiátrica anterior a esse quadro. Na história familiar, não havia nada de tão significativo assim que foi reportado pela acompanhante, era um histórico de hipertensão e diabetes familiares de primeiro grau. E na história social, esse paciente anterior a esse quadro, antes do mês de setembro, ele trabalhava como pastor de uma igreja evangélica e tinha um ciclo social bastante expansivo por conta dessa atuação dele, em aconselhamentos, no seu ofício como pastor. E antes disso, ele trabalhava como pedreiro e foi aposentado por conta de problemas de coluna, que a esposa não soube especificar exatamente quais. Ele é um paciente sem escolaridade. A ectoscopia não apresentava nenhuma alterações significativas, salvo uma dermatite ocre nos membros inferiores, um edema de 2 cruzes nos membros inferiores também, estava hidratado no limiar, ausculta cardíaca, respiratória e exame de abdômen sem alterações. E na súmula, o paciente encontrava-se consciente, um autocuidado prejudicado, uma atitude pouco colaborativa, um paciente que mantinha um mutismo nas perguntas que eram feitas e repetidamente pedia para ir embora, orientado autopsiquicamente, uma desorientação parcial autopsíquica, normovigil, hipotenásia, humor hipotímico, afeto hipomodulado, discurso restrito, reduzido a um pouco lentificado, sem evidências de delírios no momento, sem sinais sugestivos de alteração de senso-percepção, memória e inteligência aparentemente prejudicadas e um insight ausente. Nos exames realizados na admissão, esse paciente tinha um hemograma normal, sem glicemia de jejum, função renal, um perfil hepático normal também, lipidograma também sem alterações, sorologias para HIV, hepatite B e C e VDRL não reativos, TSH e T4 livre dentro da normalidade, vitamina B12 335, ácido fólico um pouco baixo de 5,1, e uma hipocalemia leve, portagem de 3,3. O milímetro desse paciente, ele pontuou 18,
como ele não tem escolaridade, o nível de corte, né, seria entre 19 e 20, abaixo disso é considerado, né, anormal. A 19 e 20 porque tem uma certa divergência, algumas literaturas falam que o corte seria 19, outros seriam 20, outros referem 20, mas de qualquer forma uma ligeira queda do esperado para esse paciente no seu minimento. Exames complementares. A TCE de crânio foi realizada no dia seguinte, evidenciava sinais leves a moderados de redução volumétrica encefálica, hipodensidade de substância branca periventricular, podendo corresponder à leucodesmilinização aterosclerótica. Calcificação encefálica, sugerindo sequela de processo granulomatoso, provável neurocistecose. Ateromatose carótida e vetrobasilar, leve sinusopatia maxiloetimoidal. Não havia também alterações tão assim redundantes, né, na TCE desse paciente. E as hipóteses diagnósticas, nós levantamos algumas hipóteses, levantamos a princípio a hipótese de primossurto psicótico, né, esclarecer, e questionamos se era um processo demencial, uma psicose pós-Covid, um episódio depressivo com sintomas psicóticos. O acompanhamento desse paciente na enfermaria, ele mantinha assim, um paciente pouco comunicativo, ainda com discurso bastante restrito. Quando ele falava, ele emitia frases que remetiam a um discurso delirante, né, de conteúdo de falência, de conteúdo de culpa também. Ele emitia frases que foram registradas no seu prontuário, como estão me castigando, estou falido, não tenho dinheiro para sair dessa, preciso falar com a polícia para fazer uma confissão, está acontecendo algo, uma coisa fora do comum aqui. Era um paciente que tinha uma atitude para com a equipe um pouco suspicaz também. E o paciente cursou, né? Ainda mantendo-se pouco comunicativo, porém não apresentou nenhum episódio de agitação durante a internação, ou de alta ou heteroagressividade. Ele cursou com uma melhora do apetite, evoluiu também com uma melhora do padrão de sono e passou a melhorar também a questão da higiene pessoal, passando a aceitar, né, a higiene pessoal e em seguida ele passou a ter a iniciativa para poder tomar banho. Ao ser indagado, o paciente negava pensamentos de morte, porém ele manteve durante a internação uma ideação delirante com conteúdo de ruína, semelhante ao que eu citei no slide anterior. A nossa conduta, nós a princípio mantivemos a mirtazapina de 15 mg, que havia sido introduzida ambulatorialmente, e aumentamos para 30 mg à noite. Também iniciamos a quetiapina, 50 mg, com posterior progressão para 100 mg à noite. Fizemos a reposição do ácido fólico via oral e a correção da hipocalemia com conduta. Uma vez que esse paciente ele não tinha um quadro agressivo de agitação durante a internação e havia o suporte familiar, nós encaminhamos o paciente após 10 dias de internação hospitalar, o paciente foi encaminhado para acompanhamento, continuar acompanhamento no CAPS-TN e no Centro de Referência em Assistência ao Idoso, no CRAS, aqui de Montes Claros. Ele recebeu alta em uso da mirtazapina, 30 mg, da quetiapina, 100 mg e do ácido fólico, 5 mg. Foi esse o caso clínico. E agora eu vou fazer algumas pontuações a respeito do déficit cognitivo relacionado ao COVID. Mas nós não temos ainda um arsenal assim, de referência tão robusto ainda sobre esse assunto, uma vez que a pandemia é uma coisa nova, né? Mas já se tem produzido evidências em relação a esse assunto. E para começar, eu queria contextualizar o conceito que tem sido usado do COVID, que seria o COVID agudo, pós-agudo ou COVID longo. Esses conceitos ainda têm sido construídos, mas a maioria dos artigos eles têm definido como COVID agudo, aquela sintomologia que ocorre dentro do primeiro mês, dentro dos primeiros 30 dias, o pós-agudo após o primeiro mês, após as 4 semanas até a 12ª semana, de 1 mês a 3 meses, né? E após a 12ª semana em diante, tem sido chamado, né, de síndrome pós-Covid e tem a sinomínia também de Covid longo ou Covid crônico.
E nós podemos observar que outras infecções virais ao longo da história, inclusive sobre outros subtipos de coronavírus, causam questões, sequelas neuropsiquiátricas. Por exemplo, em 2003, o SARS-CoV-1, quando causou um surto, deixou de, além da questão pulmonar, né, da insuficiência respiratória, também observou-se que gerou várias sequelas neuropsiquiátricas, assim como a síndrome respiratória do Oriente Médio, provocada por um outro tipo de coronavírus em 2012, e já sabia-se previamente que tipos de coronavírus estão associados a sequelas neuropsiquiátricas. E assim tem sido também com SARS-CoV-2, né, que provoca o Covid-19. E dentre essas manifestações, tem dividido, assim, colocado critérios como manifestações agudas e crônicas neuropsiquiátricas do COVID. Dentre as manifestações agudas, e lembrando que essas manifestações agudas, elas podem permanecer para a fase crônica, né, para a síndrome pós-COVID após as 12 semanas, ou elas podem surgir, ou algumas manifestações podem surgir já na fase crônica. Dentre as agudas, as mais comuns são as alterações de paladar e de olfato, a cefaleia, a insônia, e temos também na fase aguda o momento que é mais propício para acontecer os acidentes vasculares, o AVC, a encefalite e as neuropatias periféricas provocadas, né, relacionadas ao COVID. E nessas fases de COVID longo, tem sido mais reportado alterações de humor, mantém a questão da cefaleia e um importante prejuízo no padrão de sono, alterações de memória, com déficit de linguagem, de funções executivas e psicose também. Essa figura aqui, ela mostra, então, os principais campos, assim, que são acometidos nessa síndrome pós-Covid, que é o Covid longo, né? Então, fala-se uma fadiga crônica, uma alteração muscular, neuromuscular, uma dor neuropática crônica também, de alterações em miócitos ali que provocam uma fadiga crônica. Fala-se também de desautonomias, como palpitações, hipotensão, hipotermia. E na questão neuropsiquiátrica, alterações em cognição, em humor e desordens do sono. Tem sido reportado aqui esse exemplo: confusão mental, disfunções executivas, ansiedade, depressão, agitação ou psicose. Esse estudo ele foi realizado aqui no Brasil, no Distrito Federal, e eles tiveram um N de mais ou menos 400 participantes. Foram pacientes que cerca de 90% deles, quase 90% deles, não ficaram internados, tiveram um COVID leve, e só dos que tiveram internados, né, que foi a minoria, esses foram pacientes que foram internados em enfermaria, não tiveram quadros graves, né, com necessidade de internação em UTI, e eles acompanharam esses pacientes após o diagnóstico por 5 meses e 8 meses após, tentando observar, então, né, quais seriam os sintomas que eles apresentariam em relação ao seu padrão neuropsiquiátrico após esse tempo de 8 meses. Eles observaram aqui, após esses 8 meses, que as principais queixas que os pacientes não tinham eram em relação ao prejuízo de memória, em relação ao prejuízo da concentração, prejuízo de atividades rotineiras, que antes eram mais facilmente realizadas, um prejuízo no sono, sintomas ansiosos e depressivos, e essa variou de cerca de 30% a 40% dos pacientes que tiveram COVID leve, né, a maioria dos participantes, que ainda reportavam esses sintomas depois de 8 meses da infecção. Esse slide aqui é para lembrar a importância do receptor 2, da angiotensina 2, através desse receptor que o vírus invade a célula, né? E esse receptor ele é altamente expresso em diversos órgãos, sistemas do corpo humano e também no sistema nervoso central. Esse receptor ele é expresso, por exemplo, nos neurônios, nas células da glia, nas células do endotélio, e é por conta disso que levanta-se as hipóteses de diversas maneiras, formas pelas quais o vírus pode estar invadindo o sistema nervoso central. Essa imagem, então, assim, para
a patogênese do COVID em relação às manifestações neuropsiquiátricas ainda não tem uma definição, né, concreta e tudo ainda está se estudando, mas já consegue se levantar várias hipóteses que são plausíveis. Então, a gente tem uma possibilidade que os estudos têm levantado. A invasão do epitélio nasal pelo vírus, né, orofaríngeo pelo vírus, com acometimento ali do nervo olfatório, e uma migração retrógrada do vírus através do nervo olfatório até chegar no sistema nervoso central, até chegar ali na região do encéfalo. Uma outra situação que eles possuem como um provável mecanismo de invasão do vírus através do sistema nervoso, para entrar no sistema nervoso central, eles falam que o vírus ele pode entrar, né, nos macrófagos ativados, nos leucócitos em geral, e eles podem, assim como o vírus de HIV, que entra ali no mecanismo de cavalo de Troia, né, essas células de defesa infectadas pelo vírus, elas podem ficar por longos períodos com essa infecção pelo Covid-19, mas depois de meses ou por tempo indeterminado, manifestar sintomas. E algo importante em relação ao Covid é porque é uma doença pró-inflamatória, né? Então, a infecção por Covid-19, ela leva a uma tempestade de citocinas, liberação de citocinas 1, 6, 8, fator de necrose tumoral alfa. E essas citocinas, né, liberadas como um boom, né, com uma grande quantidade, elas podem levar a ativação de macrófagos, né, no processo inflamatório. Essa ativação dessas células inflamatórias, né, podem levar a uma lesão da barreira hematoencefálica. Essa lesão, por sua vez, pode ativar ali as células da glia e, por fim, produz radicais livres que vão provocar lesões do sistema nervoso central. Outra situação que eles postulam que pode ser uma hipótese, né, é com a invasão do vírus nas células endoteliais, que expressam o receptor de angiotensina 2, e uma migração desse vírus das células endoteliais para as células da glia. São esses os principais mecanismos que têm sido postulados até então. Além disso, lembrar também que esse estado de liberação de citocinas, né, tão importante assim, ele além de ser um estado inflamatório que causa lesão na barreira hematoencefálica, favorecendo a invasão do vírus ali no sistema nervoso central, ele também é um estado procoagulante. Então, por conta dessa liberação exacerbada de citocinas, há também a liberação de ferritina, de D-dímero, de LDH. Isso promove um estado procoagulante que facilita também a ocorrência de microinfartos, de todas as lesões cerebrovasculares, que também são comuns, né, no Covid-19. E, além disso, também tem a questão da hipóxia, que os pacientes, os pacientes geralmente têm uma queda da saturação relacionada à hipóxia, ou, mais gravemente, a hipóxia certamente, né, causa dano neuronal também. Esse estudo aqui, ele vem trazendo uma exemplificação de uma lesão em um exame de imagem, né, relacionado ao COVID, e a gente pesquisei que não tem ainda lesões, assim, resultados que são patognomônicos de alterar do que o COVID pode causar como lesão de imagem ou algum outro biomarcador no sistema nervoso central. Mas, como tem buscado repetir e pesquisar vários estudos, então tem encontrado algumas coisas que se repetem. Então, eles colocam que esses achados que têm se repetido, eles estão já caracterizando, já direcionando que sejam característicos do COVID. E nesse estudo aqui, o N foi de pacientes que estiveram internados em enfermaria clínica de um hospital, porém não estavam em UTI, não estavam em estado grave, e eles reavaliaram esses pacientes após um mês da infecção e aplicaram uma escala de avaliação cognitiva de Montreal, a escala MoCA, e nos pacientes que tiveram um déficit cognitivo, eles aplicaram, então, diversos exames, desde avaliação do líquido, ressonância magnética, TC convencional e o PET com biomarcador, com marcador de glicose, né, que já é um exame conhecido já, que avalia ali o metabolismo cerebral, avalia se há inflamação ou lesão neuronal.
Nesse estudo específico, eles não encontraram alteração nem no líquor, nem no eletroencefalograma, que foi feito também, e também não na ressonância, mas eles encontraram em 2/3 dos pacientes alteração no PET. Eles viram que havia em 2/3 dos pacientes que tinham déficit cognitivo, tinham também um hipometabolismo nos córtex frontal e temporal, principalmente, mas um hipometabolismo difuso, cortical, especialmente no frontal e temporal e também no parietal. E eles falam que em alguns desses pacientes tinha esse metabolismo cortical e o hipermetabolismo na região estriatal. Em outros estudos, né, como eu citei, que não existe alterações assim, que ainda são tão fortemente características, assim, que não sejam patognomônicas, digamos assim, do COVID, mas em outros estudos eles observaram que a ressonância magnética de pacientes com déficit cognitivo apresentavam uma hipodifusão cortical também, e eles observaram também que no líquido dos pacientes com acometimento neuropsiquiátrico da COVID, há um padrão geralmente inflamatório, uma pleocitose, uma proteína C reativa mais aumentada, né? Um IgG aumentado também, e que raramente há a presença do RNA viral no líquido, mesmo os pacientes que estão com diversas manifestações neurológicas. No eletroencefalograma também, os estudos têm indicado uma lentificação na região temporal em alguns pacientes que têm déficit cognitivo que tem se relacionado ao COVID. Esse estudo aqui, ele foi feito no Equador, e ele tem uma amostra interessante, porque ele foi um estudo que, nesse local lá do Equador, as pessoas já estavam em estudo desde 2012. Eles estavam tentando avaliar outras questões neurológicas lá desde 2012, então eles tinham um N de pacientes naquela comunidade que já tinha teste cognitivo, já tinha ressonância, já tinha eletroencefalograma, já tinha muita coisa antes de surgir a pandemia. E aí, quando surgiu a pandemia, eles aproveitaram a oportunidade única de ter um grande número de pacientes que tinham muitos exames, eles tinham avaliação cognitiva prévia, né? E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram os pacientes que tiveram Covid leve, os pacientes que não precisavam de oxigenoterapia, nem de corticoterapia, não precisavam de internação, não tiveram nenhum comprometimento significativo durante a infecção por Covid, tiveram considerado Covid leve, né? Eles compararam com os pacientes que também já participavam do estudo e que não tiveram Covid, ou mesmo não tiveram sabidamente o Covid, né? Eles fizeram um acompanhamento 6 meses e 1 ano após. Eles viram que nos pacientes que não tiveram Covid, que é essa linha azul aqui, 2% deles tiveram um déficit cognitivo, que foi avaliado também através daquela mesma escala cognitiva de Montreal, lá a MoCA. Foram 2%, então, dos pacientes que não tiveram Covid, que tiveram um déficit cognitivo. Mas 21% dos pacientes que tiveram Covid leve, tiveram um déficit cognitivo. Então, assim, a gente vê que existe uma discrepância, né, entre quem teve o Covid leve e entre quem não teve Covid, né? 21% dos pacientes que tiveram Covid leve tiveram um déficit cognitivo em relação ao seu estado pré-pandemia, digamos assim. E eles observaram, que não dá para visualizar aqui nesse gráfico, mas eles observaram que esse déficit cognitivo, através da avaliação da escala, né, ele ocorreu ali em meados do 6º mês da pós-infecção. E quando chegou após 1 ano, esses pacientes que tiveram Covid e que tiveram, dentre esses 21%, né, que tiveram esse déficit cognitivo, eles tiveram uma total recuperação. E aqueles pacientes, que 2%, que não tiveram Covid e que tiveram um déficit cognitivo também, eles não recuperaram. Então, eles relacionaram assim, que o paciente que não recuperou porque não teve Covid é porque teve um déficit cognitivo por outro motivo. E esse que recuperou porque teve Covid é porque realmente foi o Covid, e aí que alguma situação ali fez melhorar, porque a inflamação, a infecção, né, já tinha sido resolvida e o paciente voltou ao seu estado anterior. Eles observaram também nesse estudo, porque eles fizeram um eletroencefalograma, ressonância de todos os pacientes, né, que tiveram déficit cognitivo. Eles não observaram alterações da ressonância, mas eles observaram em 2 pacientes uma alteração no eletroencefalograma, ou também uma lentificação de ondas na região temporal, que também tem sido reportado em alguns outros estudos. Esse outro estudo aqui, ele teve um objetivo, de certa forma, semelhante, mas ele teve um N ainda maior do que o anterior. Foi um estudo realizado em Wuhan, na China,
Esse estudo aqui teve uma amostra um pouco diferente também. Foi cerca de 3.000 participantes, mas de pacientes que estiveram internados, nesse caso já não foi mais um COVID leve, como o estudo anterior, foi de pacientes que estiveram internados e muitos deles internados em UTI, né? Foram pacientes com um quadro mais grave da COVID. E eles também fizeram uma avaliação longitudinal, né? 6 meses após a infecção e 1 ano após a infecção desses pacientes sobreviventes. E eles fizeram uma avaliação através de uma outra escala de avaliação cognitiva chamada TICS, é uma escala feita por via telefônica. E eles observaram nesse estudo que, quando fez a reavaliação por 6 meses, os pacientes que não tinham, dentro desse estudo foi uma amostra mais diversificada, tinha pacientes com COVID leve, moderado e grave, né? Aqueles que tiveram COVID leve tiveram também um acometimento cognitivo, uma porcentagem deles, né? Que não permaneceu no término do estudo após 1 ano. Mas os pacientes que tiveram COVID grave, aqueles que estiveram internados na UTI, não só pelo COVID, mas o próprio estudo traz que por outras possibilidades também da própria internação, né, numa UTI, esses pacientes ao término de 1 ano, eles não voltaram, eles não tiveram essa melhora da perda, do prejuízo cognitivo que houve a princípio. E ao término do estudo, 3% desses pacientes tinham desenvolvido demência, e 9% dos pacientes tinham declínio cognitivo leve, permanente, né? Assim, ao término desse 1 ano. Então, concluindo já a apresentação, né? A gente não tem ainda tantas, com a pandemia é algo novo, a gente não tem ainda tantas evidências assim tão robustas. É claro que é necessário continuar os estudos a respeito do acometimento neuropsiquiátrico do Covid-19, mas já é fortemente sugerido, né, que o Covid pode, sim, causar déficit cognitivo. Então, é importante estar sempre atentando, avaliando para esse impacto do Covid-19 em relação à demência na população mundial, né? E como ainda não existe um tratamento específico, esse slide aqui eu trouxe só para a gente lembrar de algumas situações que a gente já conhece que para poder favorecer, né, a melhora cognitiva, como atividade física, musicoterapia, o estímulo audiovisual, e no caso aqui até remonta a um atendimento de telemedicina, no caso onde ainda estava mais restrito, né, o contato pessoal com o paciente, otimizar o sono, né, tratar questões de humor. É isso, gente. Essas são as minhas referências. E eu agradeço pela atenção. Parabéns, Carla, pela aula aí muito rica. Carla, você acha que no caso clínico que você apresentou, né, no caso desse paciente, você acha que a causa ou as causas dele ter desenvolvido esse rápido declínio cognitivo, de humor e a psicose foram decorrentes por fatores predominantemente psicossociais, mais psicossociais devido ao abalo, né, o impacto da pandemia, enfim, da própria doença que implicado, ou fatores biológicos diretos, celulares, enfim, que se apresentou aí das inflamações, etc., dos neurônios, da micróglia. Então, doutora, essa questão ficou uma incógnita para nós, né? Porque, segundo a acompanhante, a gente era restrito a informação de uma pessoa, né? Mas, segundo a familiar do paciente, anteriormente ao quadro infeccioso, ele era uma pessoa extremamente sociável, ativa, né? Que, embora sem escolaridade, mas que era muito independente, né? E que, aparentemente, não tinha sinais de um transtorno de humor importante, ou não tinha sinais que fossem perceptíveis à família de um processo demencial já em início ali. E ela já chega marcando que após a infecção, cerca de 1 mês após, mais ou menos, ele começa a apresentar esse quadro e vem evoluindo progressivamente. No entanto, isso não está em consonância com o que a gente vê nos estudos, assim, essa queda brusca, né, tão rápida assim, de um paciente que teve um COVID leve.
porque se fosse alguém que tivesse ficado internado em UTI, com ventilação mecânica, com vários outros fatores, né, para poder ter essa piora cognitiva tão, assim, de comportamento tão marcada, mas foi um paciente que teve um Covid leve, que ela resolveu internação e não teve uma queda do estado geral. Então, isso para nós, assim, a gente tem uma relação de tempo, mas que a gente não pode dizer que essa relação de tempo, de cronológico, seja de causa e efeito, né? Em relação à infecção com o processo. Eu suponho que a infecção do Covid-19, com isolamento, tenha aflorado um processo que já estava iniciando ali, que talvez a família não houvesse percebido ainda nenhum sinal, que já estava começando a ver alguma coisa. Sim, ótimo. Foi nossa impressão, né, na época. Uhum. Queria fazer uma pergunta para a colega Ana Carolina, também. Carol, qual foi sua impressão, assim, um panorama do perfil, né, dos pacientes, no geral, assim, que você observou ao longo da pandemia, né? Acho que a gente pode pensar aí naquele quadro inicial, naquele susto inicial de todo mundo, de consultório, acho que ficou até meio vazio com esse medo de ir no consultório. Mas e aí a gente já vai para 2 anos, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco de suas impressões aí dessa caminhada de 2 anos. Se você percebeu momentos de piora, de melhora, de amenização, com relação às queixas psiquiátricas mesmo no consultório. E hoje, o que você está observando hoje? Assim, um aumento na demanda, as questões que você tem observado? Pois é. Eu acho que assim, as minhas observações pessoais, né, assim, sem maiores catalogações, coincidem com o que eu tinha visto na literatura mesmo, sabe, Pedro? Muita ansiedade, sintomas depressivos principalmente. E a minha impressão, a minha sensação é que a coisa está piorando com o passar do tempo. Então, assim, eu tenho sentido o consultório com uma demanda muito mais intensa, os serviços públicos nos quais eu atendo também com uma demanda intensa. Eu faço um ambulatório do SUS, no qual eu só atendo crianças e adolescentes, e assim, demandas diversas, esse retorno à aula presencial, e inclusive os meninos falam que bom que está de greve, né? Eu estou escutando muito isso por esses dias, porque eles extremamente sofridos, com ataques de pânico, com ansiedade, uma recusa mesmo a ir para a escola. Então, a sensação que eu tenho é que nós, do ponto de vista da pandemia, nossa onda ainda está muito ativa, sabe? E ainda não tem ainda um sinal de arrefecimento, não. Eu acho pelo contrário, eu acho que o retorno, inclusive, à vida presencial está gerando enfrentamentos que as pessoas têm sofrido também, porque, querendo ou não, desacostumaram com algumas questões aí, né, da presença, das exigências, né, o deslocamento, os enfrentamentos pessoais. Então, eu tenho percebido isso com muita frequência, sabe? Assim, o consultório muito cheio e muito quadro de ansiedade, tanto ansiedade generalizada, pânico, quadros depressivos, e muitos casos de problemas de concentração e memória pós-Covid. Tenho 2 casos de pacientes com quadros já duração já de mais de 10 meses, uma duração já longa de alteração olfativa, sabe? O paciente com uma perversão do olfato, e que não melhora, fez diversos tratamentos, fez laser, tomou aquelas vitaminas que eles prescrevem, tomou imunomodulador, tomou uma série de medicamentos e não melhoram. Então, essa Covid longa também eu acho que nós estamos engatinhando com ela, em termos de conhecimento, de saber prognóstico, evolução dessas coisas. Então, é isso. Minha impressão é a mesma que a sua, ainda tem muito chão pela frente, né? O desafio é grande. Sim. O Paulo levantou a mão? Paulo, boa noite, Paulo. Sim, tudo bom? Tudo bem, professor Paulo? Prazer Tudo rever. bem. Prazer é meu, né? Gostaria, em primeiro lugar, parabenizar vocês pela excelente palestra, né? As 2 palestrantes, a Carla, a doutora Ana Carolina, realmente, assim, nos ensinaram bastante. E parabenizar, é claro, o Pedro Paulo, o grande agitador da psiquiatria de MOC, né?
sempre à frente desses eventos. É um prazer revê-lo. Eu queria tecer alguns comentários breves e fazer uma pergunta. Os comentários seriam exatamente o que o tema falou, né? Nós temos aí, em relação à saúde mental do paciente, né? Nós temos em relação à saúde mental do paciente a questão da inflamação do cérebro, né? Parece que grande parte da lesão cerebral é um processo inflamatório difuso no cérebro, também procoagulante, como a doutora Carla bem colocou, a questão da hipóxia também. E, por outro lado, as questões reativas, né, a toda a situação causada pela doença em si, né? Muitos pacientes com quadros graves de ansiedade pós-Covid, né, que você pode atribuir em parte a uma reação de estresse pós-traumático também. E as questões reativas sociais, né, desde aquela causada pelo isolamento até o que a doutora Ana Carolina acabou de falar aqui, a volta do isolamento. Eu tenho visto muitos pacientes extremamente angustiados, que estavam muito bem adaptados ao trabalho em casa, e agora tem esse enfrentamento de novo das relações profissionais. Esse seria o comentário. Em relação à pergunta, dirigida à doutora Carla e ao doutor Pedro Paulo, foi afastado, no caso desse paciente, a hipótese de uma pseudodemência, ou seja, um quadro depressivo grave com sintomas psicóticos, evoluindo como demência? Quer responder, Carla? Não foi afastado, né? A gente ficou ainda com essa possibilidade. E assim, o paciente acabou não fechando um diagnóstico para ele na internação, mas a questão de idade, né, da própria vivência ali na enfermaria, como ele estava, de certa forma, estável, apesar de ainda não ter um discurso delirante, né, mas sim agitação, eu tinha melhorado a questão da ingesta alimentar, da higienização. Então, a gente acabou articulando o acompanhamento ambulatorial com ele, na geriatria, né, sendo idoso, no caso tem, para poder ir construindo melhor essa hipótese diagnóstica dele. Eu acho que o Pedro Paulo sabe no que eu estou pensando, né, Pedro? Sim, o que chamou mais minha atenção nesse caso, Paulo, foi uma certa incongruência da queda do humor, né, do quadro depressivo de humor dele, para a alteração comportamental e cognitiva e do pensamento, de certa forma, bizarros. Então, assim, pensar numa depressão com sintoma psicótico e com um declínio cognitivo secundário à depressão, né, é uma hipótese que a gente não conseguiu afastar totalmente, mas eu penso mais nesse caso para um quadro demencial mesmo, que foi aflorado, igual a Carla citou, porque as alterações, os delírios, as alterações comportamentais muito intensas, sabe? E graves mesmo, sabe? Então, eu acho que a família não estava, ele talvez não tivesse observado ainda, e com o quadro da depressão sobrepôs ao quadro da demência, agravando e aflorando os sintomas. Ok. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, a gente tem aqui na parte do QIA. Eu não sei se todo mundo visualiza na tela esse quadrinho do QIA. Deixa eu ver aqui no bate-papo. O pessoal está parabenizando. Mas acho que não temos perguntas. Pelo menos aqui para mim não está aparecendo no QIA. Então, acho que a gente pode finalizar, uma vez que a gente não tem perguntas, né? Pedro Paulo? Oi. Só um minutinho. Eu gostaria de aproveitar para lembrar também, né,
a nossa jornada mineira agora em junho, né? Sim. Você certamente vai estar lá com a gente, né? Sim. E convidar, né, a todos aí de MOC, né, para estar presente, para a doutora Carla apresentar esse caso lá com a gente. Parece que ela vai apresentar também, não vai? Vai. Pois é. Então, convidar vocês todos aí para finalmente uma jornada mineira de psiquiatria presencial, né? Tá certo? Isso. O Humberto está por aí ainda? Não, né? Não, acho que não. Eu acho que saiu. Ele saiu. Tá. A jornada vai ser em julho. Em julho, desculpa, é julho, falei errado. Julho, né? Isso, início de julho. 7 a 9 de julho. Isso mesmo. Ótimo. Tem uma pergunta no chat, doutor Pedro Paulo. Tem uma pergunta? Deixa eu abrir. A Milena, acho que ela é da Liga de Saúde Mental da Unimontes, estudante de medicina. Ela está perguntando, em pacientes mais jovens, houve repercussão? Acho que ela está querendo dizer da repercussão da pandemia, né, na saúde mental. Então, eu acho que eu posso responder aqui inicialmente, né? Talvez falar alguma coisa. Com certeza, crianças e adolescentes sentiram muito a pandemia, né? Houve uma mudança muito brusca da rotina, no funcionamento social, familiar, e nas questões, assim, de estabilidade emocional, porque os pais sentiram. E isso a gente tem escutado de uma forma muito recorrente, né? Os pacientes falam, não, minha mãe fica muito dentro de casa agora e fica muito nervosa porque ela tem que trabalhar no computador e a gente não pode brincar, e a gente não tem aula, e estou entediado porque não tem aula. Naquele momento mais agudo das mortes, o clima era muito pesado, porque eu atendi algumas crianças com muito medo de contaminação, com medo de sair de casa, com medo de... Tinha um menininho, por exemplo, que eu atendi, que assim, eu ficava com dó. O pai falou assim, olha, ele fica com as mãos fechadas o tempo todo. Ele entra dentro do carro, ele não pega na maçaneta do carro. Ele não consegue abrir as mãos, porque ele fica com receio de esquecer, encostar e se contaminar. Então, assim, normalmente quem passam as informações para as crianças são os pais e a mídia. E se os pais não tiverem esclarecidos para passar de uma forma segura, mas de uma forma tranquila, sem maiores, né, alardes do que são necessários, porque a criança está no período de formação. Ela ainda está num período ali de estabelecer referências. Então, se ela vê os pais numa situação, numa posição de muita insegurança e muita angústia, certamente que ela absorve muito aquilo dali. E foi o que aconteceu na pandemia de uma forma geral. Além das questões de ansiedade, medo de contaminação, né, medo da morte, crianças que efetivamente passaram pelo luto, que perderam avós, pais, pessoas próximas, tivemos essas situações também. Tivemos uma situação bem importante, são crianças pequenas, ainda em fase de desenvolvimento da linguagem, no qual o uso de máscara prejudicou demais essas crianças, porque a linguagem ela se dá na troca, na alteridade, né, no convívio e principalmente na observação e imitação, né? A questão dos neurônios espelho, eles precisam ali dessa estimulação. E então as crianças que estão ali nessa fase de 1 ano e meio, 2 anos, a gente tem verificado uma incidência maior de atraso na fala, de alterações na fala, na articulação dos vocábulos, né? Muita dificuldade de interação social, mas não necessariamente por autismo, mas por falta de habilidades mesmo, por, né, apegos inseguros, e que eu acho que vai ser um período aí agora, nessas readaptações às escolas, vão ser períodos mais confusos, aí, mais difíceis. Os adolescentes, esses aí reclamaram demais. Eu escutei muito no consultório, mas tinha que ter uma pandemia justamente quando eu ia fazer 15 anos. Eu não fui nem um baile de 15 anos, não fui nem uma festa de 15 anos, não fui nem um show que meu pai prometeu, que quando eu fizesse 15 anos eu ia poder ir para o show. Os que estavam ali terminando o ensino médio reclamaram que não tiveram suas festas de formatura, suas viagens de formatura, e tudo que acontece junto com isso, né? Nós sabemos que não é só a formatura em si, tem todo ali um ritual de passagem, uma transição. Então, eu vi muitas dificuldades deles, por exemplo, para fazer o Enem,
porque não estava tendo aquela sensação de conclusão de um ciclo para início de outro, porque estavam todos os dias muito iguais, né? Então, aquelas expectativas, os planos, né? Isso aí ficou muito comprometido. E nessa idade isso é muito complicado de ficar comprometido, né? E, além disso, o uso excessivo de telas, que também é um outro problema que a gente está enfrentando, está sendo muito difícil de lidar, porque as telas, elas capturam o sujeito, né? As telas são muito sedutoras, elas não exigem muitos esforços, não exige essa troca que a interação social exige esse esforço, né? O sujeito fica numa posição passiva ali recebendo os comandos, o estímulo, e ele não tem que se entregar tanto naquilo dali. Então, a gente está vendo quadros de dependência, tem alguns pacientes que tem um, por exemplo, eu já falei com a mãe, aqui o próximo passo é internar, porque a mãe não consegue controlar, fazer um mínimo de um combinado com ele, um menino de 11 anos, fica todos os dias até 5 horas da manhã jogando. Então, é uma situação muito, muito complicada, e difícil de manejar, porque, assim, as famílias, para poder, né, tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas, terminam cedendo ali as crianças, aos adolescentes, mas vai se intensificando essa questão da adicção à tela, e ficando mais difícil de controlar isso. Então, assim, a gente está tendo problemas com as telas, problemas de concentração nesse retorno também às aulas, pelo fato de ficarem 2 anos afastados dessa rotina, de prestar atenção à aula, ter que fazer exercícios, provas semanais. Então, muitas pessoas perceberam, muitos adolescentes, muitas crianças, essa dificuldade de sentar por 4 horas, de fazer exercícios no tempo determinado pela escola e não no tempo que eles geriam em casa, né, da forma como eles faziam, de ter que cumprir o calendário escolar das provas. Então, assim, questionam a queda do rendimento, a dificuldade de manter a concentração sustentada. Isso aí também eu tenho observado com muita frequência. Então, eu tenho para mim, inclusive, que os grandes prejudicados pela pandemia foram principalmente as crianças e os idosos. Eu acho que eles sofreram a pandemia de uma forma muito diferente, porque os jovens adultos ainda conseguiram manter ali uma certa rotina de trabalho, né? Às vezes já tinham relações sociais mais bem estabelecidas, mas quem estava no processo de começar essa socialização, começar a sair para fora, para a vida, e ter que se fechar, e quem já estava num processo de ficar recluso, não pelo seu desejo, mas pela idade, pelas limitações, e que dependia dos outros, no caso dos idosos, dos outros virem, esses outros pararam de vir, aí o isolamento teve um peso maior, repercussões maiores. Eu observei também, entre os estudantes universitários, assim, geral, a queixa de queda de rendimento, do aprendizado e também sintomas psiquiátricos, né? Piora da depressão, da ansiedade, né? Enfim, com essa redução da vida social, que é tão importante, né, nessa época, época da faculdade, né, das épocas mais ativas da vida social, da história do sujeito. E, de repente, ele tem isso cerceado. Eu escutei alguns falando também, eu não tive calorada, né? Não tive uma festa de faculdade, eu não conheço meus colegas. Então, as coisas vão se perdendo um pouco, assim, né? O prazer, a intensidade ali dos afetos, a motivação. Então, de fato, os prejuízos foram gerais mesmo. Os universitários sentiram muito também. Também. Mais alguém, pessoal? Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente, a Associação Mineira de Psiquiatria, né, pelo honroso convite para a participação na webinar. Agradeço a participação das nossas relatoras e também de todo o público ouvinte. Aí tivemos aí 35, 36 pessoas na sala. Todos já estão automaticamente inscritos para a próxima webinar da Associação Mineira de Psiquiatria e receberão em breve as informações através do seu e-mail. E convidamos a todos, como o professor Paulo José já anteriormente lembrou, a se inscrever na 24ª Jornada Mineira de Psiquiatria, que vai ser realizada presencialmente
e se tudo correr bem, sem máscaras, né? Como o professor Humberto lembrou mais cedo, nos dias 7 a 9 de julho de 2022, informações no site psiquiatriamg.com.br. Então, boa noite a todos, muito obrigado, gostei muito, e até a próxima. Muito bem, boa noite, muito obrigada a Tchau. todos. Tchau, Boa gente. noite, obrigada. Boa noite.